paz, meus irmãos! Como é que vocês estão? Então, hoje, deixa eu ver aqui como é que tá dando pra ver aqui. Hoje eu vou fazer a leitura com vocês, vou começar aqui fazendo o nosso devocional no Evangelho de João, tá? Geralmente, esse é um dos textos que, se você perguntar para muitas pessoas, olha, onde eu devo começar a leitura bíblica, geralmente eles vão indicar João, Mateus, justamente porque fala da história de Jesus. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, até para ajudar você. Aí, beleza. Então esse é o Evangelho do apóstolo João, tá? Quando nós vamos ler o Evangelho, o que é interessante nós termos em mente? Que alguém escreveu isso depois de que tudo aconteceu, tá? É o que nós chamamos de narrativa. O objetivo é narrar fatos, tá bom? Por que é importante você saber isso? Para que você não leia pensando que João escreveu esse evangelho exatamente no momento em que ele estava andando com Jesus. Não, você precisa entender que ele é como se ele estivesse escrevendo narrativas para explicar para alguém sobre Jesus, tá? Então, quando você pensar em ler o evangelho, leia com esse entendimento de que alguém está falando para outra pessoa de uma história que aconteceu no passado, tá? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, você está falando que é como se fosse uma história? Não, estou te ajudando você a conseguir interpretar melhor, tá bom? Então, o Evangelho segundo João, esse é o apóstolo João. Vamos imaginar que você está entrando aqui sem saber exatamente quem é esse João, tá? E esse João aqui, ele é um dos escolhidos, dos 12, tá? Ele é irmão de Tiago, tá bom? Vamos por parte. Vamos por parte. Diz assim, olha, no princípio era o verbo. E veja que aqui está com V maiúsculo. Quando você vê esses V maiúsculo, D maiúsculo, S maiúsculo, nós estamos falando então de uma pessoa e essa pessoa geralmente não, essa pessoa ela vai estar representando o Senhor, tá? Então pode ser que aqui nesse caso, pode ser que aqui nesse caso é verbo, aqui é Deus, tá vendo? O D maiúsculo, pode ter Deus com D minúsculo, e o Deus com D minúsculo é outros deuses, tá bom? Então no princípio era o verbo. Então aqui está falando de uma pessoa e essa pessoa é o Senhor, tá? Mas ele está falando, no princípio é como se estivesse dizendo, ele era o verbo. O verbo estava com Deus. Opa, peraí. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então veja que essa pessoa aqui é uma outra pessoa que necessariamente ela estava com Deus, mas que necessariamente também ela era Deus. Isso é importante. Aqui nós podemos então entender que estamos falando aqui da Trindade, tá? Não estou falando necessariamente Pai, Filho e Espírito Santo, mas estou falando aqui da Trindade, ou seja, não é como diz a unicidade, tá? Então aqui nós estamos falando de um Deus, tá? De um verbo, mas aqui nesse caso ele era o verbo, ele era a palavra, ele era o logos, ele era o age de Deus. Então quando fala aqui, por exemplo, no princípio, é onde tudo começou, entre aspas, tá? Onde se começa o tempo, tá? Começo do tempo. Onde que está esse princípio? Aí lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então está falando nesse princípio, ele já era o verbo, tá? Ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Então para quem olha para Jesus e pensa assim, Jesus ele foi criado, Jesus ele só passou a existir, o Salvador, o Filho de Deus só passou a existir quando ele nasceu da Virgem Maria, de forma nenhuma. No princípio ele era o verbo, no princípio ele estava com Deus e no princípio ele era Deus. Como que eu posso garantir isso? Lá diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele já estava com Deus e ele era Deus. Tá? Então, esse texto aqui, João, ele está querendo dizer, olha, eu estou falando, não é de uma pessoa comum, eu estou falando de uma pessoa que é o verbo encarnado, tá? É o verbo encarnado. Ele estava com Deus e ele era Deus, tá?
Obviamente que ele está falando de Jesus, tá? Porque o papel do evangelho é falar de Jesus. Então ele está explicando aqui, olha, ele era o verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Antes que você pense assim, olha, mas se eu ler esse texto, o que eu vou aprender de interessante então nesse versículo? Simplesmente de que o seu Salvador, ele estava no princípio, ou seja, ele é o Criador de tudo. Lá em Colossenses vai dizer que sem ele nada do que foi feito se fez, e aqui também vai dizer, tá? Todas as coisas foram feitas por ele, tá? E sem ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses vai dizer também que ele é o Criador de todas as coisas, tá? Então aqui vai dizer, ó, ele estava reafirmando, ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Então quando você lê isso aqui, é para você falar assim, uau, veja, ele, o meu Senhor, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, e ele criou todas as coisas, porque no versículo 13 diz, ó, todas as coisas foram feitas por quem? Por ele, tá? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então quer dizer que Deus ele passou a existir quando houve o Big Bang? Quer dizer então que Deus passou a existir quando criou todas as coisas? Não, antes de existir tempo, antes de existir luz, antes de existir sol, antes de existir todas as coisas, ele estava lá, ele que fez todas as coisas, tá? Então você aqui tem como motivo de fé entender de que tudo quanto Deus fez, ele fez por meio da sua palavra. Isso está lá em Hebreus, no capítulo de número 11. Pela fé, cremos que ele criou os mundos pela sua palavra, tá? Pelo verbo, pelo logos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aquela pergunta que muitas pessoas fazem assim, olha, quem criou Deus? Você simplesmente vai dizer, não, Deus ele é o criador de todas as coisas. Tá, mas o que existia antes de existir o universo? Deus, ele criou todas as coisas, tá? A nossa mente limitada não vai conseguir nunca compreender o tamanho disso. Nós não conseguimos nem entender o tamanho, a dimensão do planeta Terra ou do universo exatamente. Então nós não vamos entender isso aqui, tá? Nele estava o quê? A vida. A vida era a luz dos homens. Então, aqui começa, irmãos, uma descarga aqui de poderosas palavras, de verbo, de glória, porque ele estava no princípio com Deus, ele era Deus, sem nada que foi feito se fez, e nele estava a vida. É por isso que nós insistimos que Jesus Cristo é a vida. A vida era a luz dos homens, a única esperança que o mundo tem. Esse mundo de trevas é essa luz. Essa vida é a luz dos homens. É a luz no fim do túnel, é a esperança para o mundo. Então, quando você lê isso aqui, você precisa entender. João está falando, estou te contando. João contando, estou contando para vocês. Nele estava a vida. Veja o que ele está falando. E a luz, e essa luz, e essa vida era a luz dos homens. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. E as trevas não compreenderam. Está falando aqui, então, olha, do passado. Ó. Ela resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Você está entendendo, então, que quando nós falamos de narrativa, nós estamos falando de alguém que vai contar uma história no passado. E necessariamente João não está atrás de Jesus, andando com ele, escrevendo com ele. Tá bom? Você vai ver, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que há uma investigação para poder se escrever o Evangelho. Tudo isso não tira de forma nenhuma a inspiração das Escrituras, tá? As Escrituras, elas continuam sendo inspiradas por Deus, elas continuam sendo provenientes para poder nos instruir, nos corrigir, nos ensinar. Ela continua sendo inspirada por Deus. Ah, mas ela foi escrita por homens? Sim, mas homens inspirados por Deus. É como se os homens fossem a caneta de Deus, tá bom? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, aqui muda o assunto, olha. Então, até aqui, nós estamos falando de Jesus, tá? Daqui vai começar a falar de quem? De João. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Que João era esse? É esse João aqui? Não. A resposta é não. Não é esse João aqui. Esse João aqui
Vamos ver aqui. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Esse João aqui, então, era testemunho de quem? Daquela luz aqui, ó, dessa luz aqui, ó. Esse João era testemunho dessa luz. Ele veio, então, para poder ser testemunho. Quem é esse João, então, que veio para ser testemunho? É aquele que diz, é aquele que diz, eu sou a voz que clama no deserto. João Batista. Então, esse João é João Batista. Tá vendo que aí você vai falar, este veio para testemunha. A função de João, então, era ser testemunho. Não quando eles perguntam se ele era o Messias, ele fala, não. Eu não sou o Messias. Vai vir um depois de mim que é maior do que eu. Então, a função de João era ser o testemunho. Para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Nele quem? Ou por ele, né? Crescem por ele. Todos acreditassem nas palavras de João e acreditassem quem? Na luz. Tá vendo que nós, como testemunhas de Deus, ou filhos de Deus, ou mensageiros de Deus, nós temos um objetivo: ser testemunhas. Adoradores, servos, filhos, fiéis. Tudo isso aqui nós precisamos cumprir. João veio para ser o quê? Testemunho. E ele cumpriu o seu papel. Agora, eu e você, muitas das vezes, nós desviamos o nosso propósito porque nós esquecemos para que nós viemos. Ah, mas nós viemos para ser abençoado demais. Nós viemos para poder desfrutar dessa terra. Nós viemos para poder ser ricos e poderosos nessa terra. Não. Muitas pessoas foram chamadas para ser testemunhas, para dedicar sua vida a Deus, para poder viver para Ele, por Ele. E é o caso aqui de João. Tá vendo que não há nenhum problema nisso? A questão é nós refletirmos sobre isso e nos sujeitar a essa palavra. Aí no versículo 8 diz assim, olha, não era ele a luz. Ele quem? João. Não era ele a luz. Mas para que testificasse da luz. Então tá claro que esse João, ele não era a luz. E veja que o próprio Jesus disse que não teve profeta maior do que João Batista. Lembra disso? Mas aqui ele está falando, mas ele também não era a luz. Aí vai dizer, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Se você tem uma palavra para poder dizer para alguém hoje, essa palavra está aqui. João, capítulo 1, versículo 9, diz, olha, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ah, mas o homem que anda em trevas, ele não conhece essa luz. O homem que anda em trevas, então ele não desfruta dessa luz. O homem que anda em confusão, ele não conhece essa luz. Você está entendendo? E talvez você está dizendo, Deus, fala comigo. Ele está dizendo, olha, eu sou a luz. Eu sou a luz. Eu sou a luz. Ele é a luz. Jesus é a luz. Estava no mundo e o mundo foi feito por quem? Está escrito aqui, ó. Foi feito por ele. Jesus, ou esse verbo aqui, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Então, o Criador do mundo, ele veio habitar no mundo, mas o mundo não conheceu. O sistema desse mundo, ou as pessoas desse mundo, não conheceu o Salvador. Você está entendendo? O próprio Criador de tudo, ele foi rejeitado. Você está entendendo? Isso aqui cria-se um alerta no nosso coração para que nós não vivamos como este mundo aqui, ó, que não conheceu. Nós precisamos viver sabendo e conhecendo o nosso Salvador. Versículo 11 diz assim, olha, veio para o que eram os seus. Seus quem? O seu, né? Para o que era o seu. Os judeus. Tá bom? Os judeus. Ele veio para os judeus. E os seus não receberam. Ele foi rejeitado. Foi preso. Foi crucificado. Aqui tem uma palavra, então, de esperança para nós. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos
filhos de Deus. Isso é interessante porque se eles foram feitos, é sinal que eles não eram, certo? Se eles foram feitos, é sinal que eles não eram. Eu, por exemplo, se eu fui feito filho de Deus, é sinal que eu não era filho de Deus. Ah, mas a pessoa vira para você e fala assim, eu sou filho de Deus. Aqui está dizendo, ó, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus e quero viver minha vida da minha forma. Você não foi feito filho de Deus. Ah, mas eu vivo do meu jeito e sou filho de Deus. Não é, não. Você foi criatura, é filho do mal, filho do inimigo, filho do diabo, mas não filho de Deus. Porque todos quanto receberam, ele deu esse poder de ser feito filho de Deus. Ele quem deu-lhes o poder. Quem deu esse poder? Jesus. Jesus é que deu esse poder. Nenhum outro nome há, aí está lá em Atos capítulo 4, versículo 12, nenhum outro nome há no céu, debaixo do céu, a qual o homem possa ser salvo, somente por Jesus. É Ele que dá esse poder para o homem ser feito filho de Deus. Talvez você está dizendo assim, Deus, fala comigo. Está aqui. Ele fez ou pode lhe fazer ser filho de Deus. E veja que aqui vai dizer bem, vou parar por aqui, tá? Até o 14 somente. Diz assim, olha, os quais não nasceram de sangue, ou seja, esses novos filhos não são filhos de sangue. Mas eu sou filho de Deus, eu tenho o sangue de Deus. Não. Não é de sangue. É como se realmente, irmãos, nós fôssemos adotados. Qual é o problema disso? Nenhum. Eu tenho um pai. E Jesus aqui é o que tem a natureza de Deus. Nós recebemos esse direito de termos um pai. Nós não tínhamos pai. Nós somos feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de quem? De Deus. Então não foi eu que falei assim, eu quero. Não foi eu que falei isso. Eu até aceitei. Ele me propôs, eu aceitei. Mas não foi eu que falei, Deus, a partir de agora o Senhor vai ser meu pai. Veja, a vontade é de quem? É de Deus. Não foi eu, por exemplo, que determinei para Deus que agora ele tinha que ser meu pai, tinha que me dar tudo que eu preciso, que eu quero. Não. Não foi nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. É aqui que nós conhecemos uma coisa chamada graça de Deus. Favor imerecido. Você está entendendo? Ah, Deus, mas fala comigo. Olha que poderoso. Nós temos aqui o Deus Criador. Nós temos aqui um Deus que fez todas as coisas. Versículo 4, nós temos um Deus, um Senhor que é a nossa luz, que é a luz dos homens. Nós temos o versículo 5 falando que a luz resplandece sobre as trevas. No versículo 6 nós temos aqui falando um pouco sobre João, e que João ele veio para ser testemunho dessa luz. Dessa luz. João não era a luz, você não é a luz. Lembra daquela música, importa que ele cresça e que eu diminua? É aqui, ó, João. João veio para ser testemunho, não para ser a luz. Você veio para ser testemunho, não para ser a luz. Veja aqui nós temos então João sendo testemunho. Aqui nós temos a confirmação de que ele não era nada além de testemunho da luz. E ali nós vemos que Jesus, é em Jesus que estava a luz verdadeira. E essa luz é que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Todos os homens que vêm ao mundo, todos os homens. Crianças, adultos, jovens, todos os homens que vêm ao mundo. É Ele que ilumina, é Ele que tem poder para fazer isso. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele. Aqui então nós estamos vendo, olha, o Deus poderoso, Criador, Ele veio para o mundo. Mas o mundo não conheceu, não conseguiu reconhecer Ele. Ele veio para o que era seus, para os seus irmãos, para os seus filhos, para a sua família, mas a sua família não recebeu.
Mas todos quanto receberam, e aqui nós estamos vendo, olha, mais uma vez, ele se oferece. Olha, estou chegando, vocês não merecem, mas eu estou indo. Ele foi, não quiseram. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem dá esse poder? Jesus. É Ele que dá isso. Não é eu que pego, não é eu que falo, eu vou assinar aqui agora, eu vou escrever o meu nome no livro da vida, eu vou fazer as minhas obras, eu vou ser bonzinho, vou ser legal, vou viver de caridade para que Deus me salve. Não, é Ele que dá esse poder para nós, é Ele. Aí então quer dizer que eu não preciso fazer nada para ser salvo? Nada além de crer. Mas e as boas obras? Você vai fazer isso de forma natural, porque você é filho de Deus depois que você entender isso. Mas nada forçado para poder barganhar com Deus. Nós não podemos comprar a salvação. E aqui vai dizer então que os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa vontade de salvar o homem vem de quem? De Deus. Não veio do homem. O homem não produz salvação. Ah, Deus fala comigo. Se eu puder falar uma coisa aqui, eu falarei com você. Graça de Deus. Se alegre com isso. No versículo 14, para a gente finalizar, diz, olha, e o verbo se fez carne. Então, como é que ele veio habitar no meio de nós? Ele veio para os seus não receberam. O verbo, esse aqui, olha, aqui que está aqui em cima. Aqui no 14, ele se fez carne e habitou entre nós. Humanos, homens, João falando, nós, é João, não esquece disso, entre nós. E vimos a sua glória. Então João participou disso, vendo a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, ou seja, o Filho único do Pai. Então, se nós formos falar de natureza, o único Filho de Deus, de natureza divina, é Jesus. Mas ele nos deu o poder também de sermos filhos. Você está entendendo? E ele veio cheio de graça e de verdade. O que o homem precisa? Isso aqui, ó, graça e de verdade. Tá bom? Graça e de verdade. É difícil entender isso? É difícil você debruçar sobre isso? Eu vou marcar aqui, ó, depois eu vou voltar com vocês, voltando a falar sobre João, para nós lermos esse capítulo, fazer essa meditação e aprender um pouco mais. Você está entendendo que não é difícil nós entendermos isso aqui? Nós pensarmos sobre isso aqui? Ah, mas eu queria que Deus me desse uma palavra para aquilo que eu estou precisando resolver agora. Deus, ele é luz. Eu não produzo nada. É Ele que pode me dar. É Ele que pode fazer. É Ele que pode mudar a situação. Você está entendendo? Então, não precisa você ficar aí brigando, falando assim, não, mas eu preciso de uma resposta. A resposta de Deus está vindo agora, dizendo para nós, olha, graça de Deus está aqui. Nós precisamos de outra coisa além disso aqui? Ó, a luz resplandece nas trevas, as trevas, diz aqui, olha, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Tem outra coisa além disso aqui que nós precisamos? Nós necessitamos de luz. E ele está dizendo, eu sou a luz. Meus irmãos, então é isso. Que Deus abençoe sua vida, que você seja abençoado. Lembrando, se você puder, tá? Se você considerar aí possível, se inscreva, curta e me ajude, tá bom? Não estou fazendo nada aqui para atrapalhar sua fé, para poder confundir. Estou falando apenas fazendo uma leitura guiada, viu? Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchau, tchau.